Olá, no Desinformando de hoje vamos falar da ruim da semana que envolve a plataforma gov.br. Vamos também falar sobre pesquisa envolvendo desinformação e a crise climática. E no Fake Old, outra personagem que supostamente não vive no barril que dizem que ela vive. Fica esperto aí, porque Desinformando está entrando na rede. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Cláudio Magalhães, do meu lado, o grande pesquisador e jornalista Diego de Deus, grande pesquisador sobre a desinformação. Você é o nosso convidado aqui já no nosso programa 71, mais de um ano que nós estamos aqui batalhando contra esse grande mal do século. Aproveita aí, dá a nossa curtida aí também, registre-se aí na nossa plataforma Democracia da Desinformação, veja os episódios anteriores. Tem muito tema bacana para você ficar atualizado e brigar aí com a gente contra a desinformação e também ficar esperto contra ela, tá ok? Sem muita conversa, vamos lá, porque a gente tem muito o que falar hoje. Roda aí. Pessoal, a plataforma gov.br é um exemplo no mundo. Sim, ela tem sido um exemplo bastante importante de inclusão digital para o cidadão. O mundo inteiro briga para tentar fazer a inclusão governamental, as políticas públicas, a maneira como as pessoas interagem com os seus governos através da vida digital. A gente sabe que ainda está distante, a distância está muito longe ainda disso ser algo altamente democrático, não é isso? Mas o Brasil tem a plataforma gov.br como um exemplo. E como diz o Diego sempre aqui, quando algo se destaca, pode saber que isso também será alvo de uma fake news ou de coisas que envolvam a desinformação. Foi o que aconteceu com o gov.br, não foi, Diego? Exatamente, professor. Uma ótima semana para você, para todos que nos acompanham. Esse artigo do Ronaldo Lemos na Folha de São Paulo resume muito bem essa história. Em primeiro lugar, uma informação que pegou muitas pessoas de surpresa, porque imagino que muitas pessoas não tinham a noção de que o gov.br é a terceira plataforma com mais usuários no Brasil. Geralmente a gente sempre pensa nas big techs, né? Então, o WhatsApp, o YouTube, Facebook, TikTok, como o próprio Ronaldo lista nesse artigo. Mas o gov.br perde para o WhatsApp, que de fato tem mais de 170 milhões de usuários, para o Pix, que tem cerca de 170 milhões de usuários, e o gov.br tem esse número, portanto, de 166 milhões de usuários. Esse artigo que ele coloca essa ideia de sob ataque pelo seguinte: muito por conta da facilidade, né, professor, de determinados serviços que as pessoas têm por meio da utilização do gov.br, muitas informações falsas passaram a circular, principalmente a partir de um vídeo publicado por um suposto advogado no TikTok na última semana, que acaba levantando ali uma série de informações falsas que, em alguma medida, tirariam o valor dos serviços que são oferecidos pelo gov.br. O principal alvo de ataque desse advogado é justamente a assinatura digital, né? Que em alguns lugares aí pode custar até R$400, de acordo aqui com o artigo do Ronaldo, mas por meio do gov.br esse serviço pode ser feito de maneira gratuita. Outros serviços Vamos também... explicar um pouquinho melhor sobre isso, Diego, que a assinatura digital é isso, né? Lembra que a gente tinha muitas vezes, que é a minha geração, não a sua, a gente tinha que ir lá, passar lá no cartório para confirmar a firma, tudo isso gerava dinheiro, custo, né? De você ter que ir lá confirmar. A plataforma gov.br, ela facilita isso. Os documentos podem ser assinados de forma digital. Óbvio, se eu tenho uma plataforma que está lá os meus dados e o governo consegue certificar que sou eu mesmo, essa assinatura vale. Isso acontece tanto para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas. No caso das pessoas jurídicas, isso ainda não é de forma feita ainda por uma plataforma, mas o gov.br, você já pode fazer isso, você já pode negociar com a outra pessoa, com a outra empresa, que você possa fazer essa assinatura via plataforma gov.br. No entanto, isso obviamente faz com que as vendedoras e certificadoras digitais percam esse mercado, que é rico, né? Imagine se todos nós tivermos aqui a obrigação de ter uma assinatura digital por mais de R$400 por ano, como tinha isso antes do .gov.br oferecer esse serviço. Né? Só que agora não é necessário mais. É preciso que você realmente, que a empresa que vai te solicitar assinatura, tenha essa possibilidade,
E aí você tendo o gov.br, que é gratuito, você consegue fazer. Claro que isso teve uma reação, e a reação foi a desinformação, dizendo que, na realidade, né, Diego, essa assinatura pelo .gov.br não vale, quando, na realidade, a verdade é outra, não é, Diego? Justamente, é um grande exemplo, né, professor, de como que a desinformação também age como um capital, e não necessariamente um capital econômico, como foi o caso específico dessa situação envolvendo, né, as certificadoras digitais, porque, né, a informação que esse suposto advogado colocava era que o governo federal, na última semana, teria anulado a validade da assinatura digital feita por meio do gov.br, mas pensando na desinformação também como um capital político, econômico, social, enfim, a gente pode fazer uma lista grande de como a desinformação também age, né, a partir dessa lógica de um capital contemporâneo que serve para diversas finalidades. Nesse caso, especificamente, fica muito nítido que a desinformação sendo criada, produzida e compartilhada a partir de uma lógica do capital econômico, nesse caso. E é complicado porque é tão difícil você fazer inclusão digital nesse país. A gente sabe que, por mais que nós aqui sejamos privilegiados de termos internet, né, na realidade, uma parte significativa do país ainda não tem a internet. Portanto, estão alijados dos processos digitais públicos que podem ser oferecidos. Ou seja, ainda é difícil ainda convencer as pessoas a utilizar o serviço digital, uma porque não tem muitas vezes a rede, outra que não tem uma educação para o uso da rede, e você ainda tem esse tipo de desinformação que desencoraja as pessoas e faz com que elas gastem sem essa necessidade. Mas é por isso que a gente está aqui, né? Para a gente estar sempre divulgando e pedindo para que você seja também uma pessoa que possa maximizar essa informação, que possa multiplicar essa informação para as pessoas também, pelos seus parentes, pelos seus canais de redes sociais, pelos canais pessoais, e avisando sobre essas desinformações, porque é importante que todo mundo tenha essa consciência também. Aliás, essa questão do uso de dados pessoais, ela é algo que agora, no século XXI, ela é bem preeminente, as pessoas já estão ficando espertas com isso, né? É uma questão muito parecida com o que aconteceu no século passado com o meio ambiente. O meio ambiente também era uma coisa que as pessoas não levavam muito em consideração, e aí foi formando uma consciência ambiental no mundo todo para que a gente pudesse preservar. A gente teve recentemente o apagão na Península Ibérica, né? E isso é provavelmente fruto de uma enorme demanda energética agora com a inteligência artificial e novas tecnologias, como os carros elétricos, etc. Isso faz com que essa pauta da crise ambiental retorne para que a gente possa ver que nós vamos precisar produzir mais energia. E produção de energia significa, muitas das vezes, a degradação do meio ambiente. Como é que nós vamos sair desse dilema? E, claro, como o Diego sempre lembra aqui, quando você tem grandes questões, a desinformação vem a galope. Roda aí. Então, Diego, esse artigo selecionou para a gente, lembrando para a rapaziada que o Essa Informa é o nosso quadro que traz a academia para falar sobre desinformação, e aí o Diego está sempre selecionando artigos legais para que a gente possa escutar, tem aí a indicação aí no nosso descritivo, e dessa vez você trouxe novamente a questão da crise ambiental junto com a desinformação. Como é que é isso? Isso, professor, um guia misturado com um artigo, por assim dizer, um material pedagógico muito interessante, mais uma vez produzido pelo Educamídia, lá do Rio de Janeiro, né, esse hub de educação midiática, que tem produzido uma série de materiais didáticos e também desenvolvido uma série de pesquisas voltadas à educação midiática e, nos últimos anos, principalmente com um foco prioritário em desinformação. Nesse caso, é um guia que traz algumas contribuições que a educação midiática pode trazer ao enfrentamento da crise climática, que é uma das grandes questões que principalmente têm sido discutidas na Europa atualmente, devido, né, à emergência que a crise climática tem tido, muito impulsionada também pelo processo da desinformação. Então, aqui há algumas questões mais conceituais, né, principalmente o 4, o combate à desinformação sobre o clima, e também, ao final desse documento, você tem alguns planos de aula e atividades que podem ser replicados pelos professores em sala de aula, dentro de um contexto de ensino básico, né, mas por que não adaptar também
ao ensino de graduação, ao ensino superior, né? Eu acho que tem um material aqui bastante rico que pode ser aproveitado de diversas maneiras possíveis. Esse trabalho da Educamídia é muito legal e não é só desse sobre desinformação que eles apresentam também, não. É o que a gente costuma dizer, pessoal, tem muita gente boa trabalhando contra a desinformação. A gente precisa correr atrás para que a gente utilize desse grande conhecimento que já sendo produzido para que a gente também esteja embasado contra a desinformação. Falando em embasado, né, significa que a gente tem uma base. E aí, nós estamos todos propensos a também dar desinformação. Gente, foi o caso do Desinformando. Toca aí. Semana passada, se você viu no nosso Fake Hoje, nós trouxemos o grande Diógenes, que é o grande filósofo que supostamente vivia num barril. E aí o Diego aqui nos mostrou que isso era uma grande fake old, que na realidade não existia nem barril na época que o Diógenes vivia, né? Isso ia ser criado muitos anos depois. Ele vivia num lugar mesmo restrito, né? Mas não era exatamente um barril. E eu usei como referência, né, um grande filósofo contemporâneo, né, que nós estamos vendo ali o fundo, um dos personagens que fazem parte desse universo mitológico e filosófico do século XX, que foi o Chaves. E o Chaves, eu disse, olha, né, vivia o Chaves também num barril, assim como supostamente vivia o Diógenes. Pois é, não é que isso era uma fake news, uma fake old também? Porque, vamos lá, rapaz, depois que eu falei sobre isso, eu lembrei que, na realidade, o Chaves, né, amigo lá do Chapolin, que o Diego mostrou agora mesmo também, embora ele ficasse ali dentro de um barril, ele não vivia naquele barril, pessoal. Tanto que o programa original, isso ficou muito falado no Brasil, né? Ah, o Chaves mora no barril, não mora no barril, mas esse programa mexicano já tinha um nome de Chaves do 8, né? Isso porque, bom, inicialmente é porque o canal onde era transmitido era o canal 8, lá no México. Então, as pessoas associavam o Chaves do 8 com o canal 8. Só que, rapidamente, esse canal foi vendido e mudaram o número 8. Então, já não podia ser mais o canal no canal 8. Foi, então, transformou o Chaves no Chaves do 8, mas do apartamento 8 da vila onde ele mora, né? Esse apartamento nunca ninguém viu, né? Mas ele existia naquela vilinha. E o Chaves do 8, portanto, era o apartamento. E, portanto, ele morava no apartamento 8, mas gostava ali de viver no barril. Portanto, foi uma fake old, uma fake news que nós demos aqui. Peço desculpas, mas mostra que todos nós estamos suscetíveis a fazer uma desinformação. O importante é que a gente corra atrás e corrija e alimente. Viva, né, para sempre o nosso Chaves e o nosso Colorado, porque, afinal de contas, a gente também precisa de alegria. Essa é uma das dicas, tem mais, roda aí. Diego, então, como é que a gente pode ajudar as pessoas a ficarem mais espertas em relação, principalmente, à questão da vida digital cidadã e que elas não caiam nessas maracutaias? É claro, né, professor, que hoje em dia a gente tem essas facilidades, mas eu acho que é sempre importante a gente ter em mente que os nossos dados também estão ao acesso, muitas vezes, muito facilitado, não somente por parte do governo, que teoricamente deve ter ali um sistema de segurança que garanta a segurança desses dados, mas por outra a gente sabe também que nem sempre esses dados são guardados da melhor maneira possível, né? A Cambridge Analytica, por exemplo, em 2017, vazou diversas informações de usuários do Facebook que acabaram ali balizando muitas das ações realizadas pelos candidatos à presidência nos Estados Unidos naquele contexto, principalmente com o Trump, né? No Brasil também nós tivemos todos os dados com CPF vazados alguns anos atrás, esses dados estão aí acessíveis para muita gente. Pois é, e isso é uma preocupação muito grande que a gente precisa ter em saber que, claro, né, a tecnologia ela tem os seus benefícios, mas a gente também precisa ter sempre consciência de que nada é gratuito. Por mais que o gov.br não nos cobre R$400, ou seja lá a quantia que for, para poder
fazer uma assinatura digital, ela está cobrando, em vez disso, os nossos dados para que, né, esses serviços possam ser prestados de maneira gratuita, por assim dizer. Enfim, são trocas, são negociações que a modernidade meio que acaba nos impondo. Tem um lado positivo que facilita muita coisa, mas também tem um lado negativo que não nos garante muito daquilo que é prometido inicialmente. Então, muito menos do que uma dica, é mais uma reflexão mesmo para a gente poder ter e, enfim, nutrir nos dias atuais. Fiquemos espertos e semana que vem tem mais. Um abraço, pessoal. Até a próxima.